continuarmos ouvindo do jeito que continuarmos ouvindo, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Comando de greve dentro da Volkswagen. Comissão de Tudo bem, é possível. Dentro de uma Brastemp, é possível. Agora, dentro de uma fabriquinha de 10 pessoas, você não vai ter um comando de greve. Não. Por que não fazer isso por bairro? Todo mundo é metalúrgico, companheiro. Vamos encostar lá. Mensalista junto com a gente. Se descontar amanhã, vamos encostar lá. Se descontar o pagamento, vamos encostar o lápis, hein, pessoal? E tirar o nada acabado. A partir do momento que se criar uma comissão, que o patrão vai ter que negociar com a comissão, ele não vai negociar com a fábrica toda, como é que vai ficar articulado o movimento? Os patrões não estão sabendo o que nós quer? Tá. Ele não está sabendo? Tá. E então? Então, e daí? A partir do momento que cessar as negociações, vocês todo estão mundo parados. para. Todo mundo faz por onde. E se elas fechar os portões, ainda é melhor. Vamos lá, companheiro. A luta é de todos, hein? A luta é de todos, hein? Os mensalistas estão acordando, estão acordando. Salário mais digno. Assembleia no campo. Avenida Euclides, domingo, às 10 horas da manhã. Boa noite. Um dos momentos mais importantes da nossa história está registrado no filme Linha de Montagem, a vida dos trabalhadores vista pela lente do cinema nacional. O cinema sem o glamour dos famosos, com cenas explícitas de tensão, de luta, de angústia e de muitas vitórias. O Memória e Contexto fala do movimento operário no cinema nacional. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Eu só tenho na minha mão um palito de fósforo pra acender um cigarro. Mas com palito na mão até posso fazer bem pior que Nero fez em Roma. Até fazer o que se fez com Joana d'Arc. Tem um barraco aqui dentro de mim, é a morada de Abel e Caim. Tem que ficar protegendo Abel, se eu deixo o cara mata seu irmão. Boa noite, prazer em recebê-los. Renato Tapajós, queria começar com você essa conversa. Quando você decidiu filmar o movimento sindical, você teve a sensação que você ia fazer história? Boa noite. Boa noite. Não, eu não tinha ideia de que naquele momento a gente estava iniciando um processo que ia se transformar no registro da história do Brasil. Sim. Né? Porque nós não tínhamos condição de prever, né, o que ia surgir daquilo ali. Sim. Né? Naquele momento, a única coisa que nos chamava a atenção, né, é que depois de mais de uma década de ditadura, né, a gente tinha de novo, né, a classe operária nas ruas, a classe operária organizada, a classe operária fazendo greve. Né? E esse foi o elemento fundamental que atraiu para a gente filmar aquilo ali. Agora, né? Como é que foi assim, o estalo? Assim? Você percebeu essa coisa acontecendo e falou, vou filmar isso aqui. Em que condições você chegou lá? Eu acho que tem uma história anterior. Né? Durante um período anterior a isso, em 69, né, eu fazia parte de uma organização que lutava contra a ditadura, né, praticava a luta armada contra a ditadura, e eu fui preso junto com diversos outros companheiros. Ficamos 5 anos presos e depois que nós fomos soltos, nós fizemos uma autocrítica dessa forma de luta, que era a luta armada, né, e chegamos à conclusão que o que nós devíamos fazer era nos ligar ao movimento de massas, era nos ligar ao movimento que começava a surgir no meio operário, no meio sindical, etc. Então, diversos companheiros já tinham se aproximado do Sindicato dos Metalúrgicos. Né? Tinha um companheiro que era diretor do curso de madureza do sindicato, né? Outro companheiro dirigia o jornalzinho do sindicato, né? E por aí vai. Todos os caminhos levavam ao Sindicato dos Metalúrgicos. E eu me aproximei com o cinema, né? Organizando inicialmente um curso de cinema, né, para os associados do sindicato, né? E desse curso e de muitas conversas surgiu a proposta feita pela diretoria do sindicato, que na época era presidida pelo Lula, né, da gente realizar alguns filmes. Né? E
eu tinha uma proposta já elaborada, né, de tentar fazer documentários que refletissem o ponto de vista da classe trabalhadora, né? A primeira proposta que foi colocada em prática foi um filme sobre acidente de trabalho, que chama exatamente Acidente de Trabalho, né? E depois vários outros filmes se seguiram a esse. Quando começou a greve de 79, a gente não tinha nenhum projeto em andamento, né? Eu estava ainda pensando outras coisas que deveriam ser feitas aqui. Um dia o Lula me telefonou, né, e falou, você tem que vir filmar, né, porque tem 120 mil operários no campo, né? Está acontecendo aqui um negócio que nunca tinha acontecido antes, né? Aí eu falei para ele, não tenho filme, não tenho câmera, não tenho nenhuma produção armada. Ele falou, olha, se vira, dá um jeito, arranja, pede emprestado, que depois a gente vê o que faz. Eu quero botar o Reinaldo nessa conversa aqui e te perguntar o seguinte, nosso país tem uma tradição, pelo menos é o que se diz demais, que a gente não registra muito a própria história. Então eu queria que você falasse do ponto de vista de um professor de cinema, o que é que significa um documentário como esse, do Renato Tapajós, o Linha de Montagem? Bom, primeiro que acho que, na verdade, a gente registra, sim, nossa história. Você acha que registra bem? Eu não diria que registra tão bem assim, mas nós temos um volume muito grande cinematográfico, audiovisual de registro da história. O que talvez nós temos que nos questionar é quem registra a história, né? Se você for pensar na figura do operário, na figura do trabalhador, o registro que o cinema fez dessa figura até as greves do ABC é um registro extremamente conservador. Feito, por exemplo, por um sujeito como Jean Manzon, um cineasta francês que se consolidou toda a sua carreira aqui no Brasil e que tinha uma visão completamente conservadora desse operário, tentando ajustar esse operário ao discurso do patrão, né? Então, é um registro, digamos assim, do ponto de vista de uma elite muito específica, industrial, né? E que tinha um projeto Aquela visão de cima para baixo mesmo, sim, sem dúvida nenhuma. Um projeto de contenção mesmo da rebeldia operária. Nesse sentido, a chegada das greves e todo esse cinema de registro dos operários, seja pelo Renato, pelo João Batista, pelo Leon, é no fundo um deslocamento... Com quem você tem uma grande ligação, né? É no fundo um deslocamento de eixo, né? Você abandona esse olhar que tinha sido, digamos assim, comprometido pelo Jean Manzon, e você passa... Domado, né? Tomado, sem domado dúvida nenhuma. E você passa a incorporar um operário muito mais politizado, que tem uma consciência muito maior do seu cotidiano de opressão, que luta por melhores salários, melhores condições de trabalho e de vida, projeta, digamos assim, esse operário no cinema, em alguns casos incorpora esse operário também dentro do próprio processo de criação do filme, e aí o registro passa a ser outro, né? Acho que um filme como Linha de Montagem, outros filmes do Tapajós e desses outros cineastas que eu citei, eles conseguiram, nesse momento, isso, o deslocamento do eixo. Vamos ver mais um vídeo, a gente já continua a conversa? Vamos lá. Dia 13 de maio de 1979. Acabou a trégua. Nós queremos os 11. Se não der os 11 para nós paramos. Os 11 é nosso e fim de papo. Os 11 é nosso e ninguém vai tirar de nós. E se não der os 11 é nosso. E se não der os 11, nós para. Vai ficar parado. Nós para mesmo. Os 11 é nosso. Amanhã não trabalha. Amanhã não trabalha ninguém. Os 11 é nosso. Eles têm que garantir que a diretoria vai votar e os 11% nós ganhamos. Não adianta nós aceitar a proposta dele. Se é o nosso sindicato, não. O que você acha agora? O que nós vamos fazer? Eu acho que quer dizer, que o acordo não é bom, o acordo não presta mesmo, mas a gente tem que pensar até onde nós chegamos agora. Nós brigamos muitos dias aí para conseguir mais 6%. De qualquer maneira, só a greve em si já é uma vitória. Nós começamos com um movimento pequeno, chegamos a ter 120, 130 mil pessoas dentro do campo. Eu acho que a luta não termina hoje, ao contrário, a luta continua, entende? Eu acho que a luta continua, não vai ficar nisso. A gente
vai organizar, vamos lutar pela volta do sindicato. Não é um acordo bom, a gente pode aceitar, e agora vamos partir para brigar pela volta da diretoria, que é a diretoria que interessa. Companheiros, um minuto antes de começar a Assembleia, eu estava correndo todo o campo e o que eu pude ver é mais uma vez estampada na ideia e no rosto de cada trabalhador, mais uma vez o sentimento de revolta contra a situação de miséria que nos foi imposto durante todo esse tempo. Cobertos de razão, eu vi diversos trabalhadores e diversos companheiros dizer que o acordo significava uma derrota para a gente. Eu vi companheiros protestar contra um acordo que, na verdade, não traz benefícios para os trabalhadores. E todos que protestaram contra esse acordo estavam cobertos de razão. Você, como professor de cinema, o que você recomenda assim, para quem está aprendendo cinema? Mais filmes, sei lá, documentários, que tipo de coisa assim? Nesse momento, você dá aula na FAAP, por exemplo. O que você recomenda para os seus alunos lá? Então, fazendo uma avaliação breve, eu sinto o seguinte: com a popularização do vídeo, né, e da internet, dos recursos digitais de edição, eu vejo que meus alunos eles têm uma ansiedade muito grande de produzir. Como o acesso ficou fácil, né, eles entram às vezes na universidade já com 2, 3 curtas-metragens, né, que tem, obviamente, uma precariedade de quem ainda não estudou. Sim. Muitas vezes o aluno acaba, nessa ansiedade, produzindo talvez em excesso, né? Ele produz no primeiro, segundo, terceiro, quarto semestres e aí vai. Deixando um pouco, eu acho, da leitura e da cinefilia de lado. Sim. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo é leitura. Né? Acho que falta leitura não apenas de teoria do cinema. Antes do cinema, você recomenda a leitura? Eu diria assim, já que não, é inevitável, né, e os jovens vão mesmo produzir desde cedo, mas que eles tentem mediar um pouco a produção da imagem com a leitura. Porque assim, não só a teoria mesmo do cinema, acho que falta, por exemplo, conhecimento de dramaturgia. Para quem quer fazer ficção, conhecer dramaturgia é conhecer teoria de teatro, é conhecer Brecht, é conhecer Chekhov, enfim, é conhecer os grandes dramaturgos e o que eles colocaram como possibilidade de ficção. Né? E voltar a uma ideia de cinefilia. Porque cinefilia não é essa ideia de você chegar na sua casa e baixar 200 filmes e não conseguir ver nenhum. Cinefilia é se encontrar com as pessoas, pegar um filme que está fora do eixo comercial de distribuição, pegar um filme, enfim, experimental, autoral, e conversar com seus colegas e discutir esse filme. Né? Então eu diria que cinefilia e leitura, nesse momento, é o que está faltando. Porque o acesso... E é o que você recomenda antes de mais nada. Né? Antes de mais nada é isso. Vamos botar música na nossa conversa aqui um pouquinho? Escova, que prazer te receber aqui. Escova, Sossega Leão, Trimocotó, etc, etc, etc. Etc, etc, etc. O que você está fazendo agora, Escova? Bom, eu agora estou com um trio, que chama SKW Trio, que é como se fosse uma mini orquestrinha de repertório, né? E desenvolvendo alguns trabalhos que eu já, nessa formação de trio, que eu já fiz durante uma vida, a pesquisa que eu fiz com o trabalho do Monsueto Menezes. Agora nós estamos desenvolvendo o repertório dos compositores paulistas dos anos 80, sem preconceitos com relação ao estilo, né? Bem para marcar mesmo a época, né? O que acontecia. Os anos 80, né? Exatamente. Tem uma possível... não sei se volta, mas algumas outras aparições do Sossega Leão, né, que foi onde eu pesquisei ritmos afro-cubanos, essas coisas. E estou produzindo um artista chamado Zé Brown, que é lá de Pernambuco. Sim. E a gente está indo para um festival na França nesse fim do ano. Estamos abrindo uma frente lá para fora também para o Zé. E correndo atrás do prejuízo. Não sei se eu correndo atrás dele ou ele correndo atrás de mim, mas eu sei que... Tomara que eu não alcance nem ele me alcance. Fé em Deus. Música, Escova, vamos lá. Eu vou tocar uma música, inclusive, do Maurício Pereira, que teve aqui a semana passada. Há um tempinho atrás. Que fala todo esse movimento, tudo que a gente viu aqui do documentário do Renato, que ele está falando dessa... É interessante o fato de que
um envolvimento, né, do brasileiro com relação a esse anseio que tem, né, de estar bem na vida, tal, é o que causa a invenção, né? A invenção foi a invenção do seu documentário. Né? Então vamos fazer uma música do Maurício, chama Inventor Brasileiro, certo? Vamos lá. Um instrumento para servir a população. Por um momento, dá um alento, gera alegria na multidão. Horas de busca, formas de luta, armazenando imaginação. Ir generoso, belo e formoso, mesmo em confronto com a equação. No travesseiro, se numa noite se desencontra a tua função, Deus te acompanhe dentro da angústia, atravessar pela solidão. Gênios aos montes, tem pelas ruas 1000 leopardos babando em vão. Festas nas praças, potentes fontes de informação. Se numa noite, no travesseiro, se desencontra a tua função, Deus te acompanhe dentro da angústia, atravessar pela solidão. Simples inventos, feitos na hora, causem nenhuma assombração. Caso um pedestre pela janela seja atraído pelo trovão de uma ideia sendo partida pelo reflexo de um artesão. Povo brilhoso, meu conterrâneo, consulta agora o seu coração. Entrega o ouro, entrega as pizzas, mas não entrega o filé mignon. De mão beijada pra algum esperto, nossa namorada é invenção. É isso aí.